Olá pessoal, estamos mais uma vez e vamos à meditação da palavra desse final de semana. Vamos orar? Querido Pai, obrigado Senhor, mais uma vez estamos aqui para meditar a palavra de Deus. Te pedimos estar aqui conosco e nos abençoa e nos revela a Tua vontade. Senhor, nós precisamos muito renovar nossa esperança em Ti, Senhor. Ensina-nos e nos encoraja para que nós possamos viver mais uma semana vitoriosamente com fé em Jesus Cristo. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao louvor. Descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, onde eu ouço é o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. Esse lugar te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri
Ok, a palavra de Deus hoje nós vamos ler a história de Estevão, que acho que todos conhecem. Nós vamos ler um pouquinho do capítulo 6, 8 a 15, depois vamos para capítulo 7, 54 a 60. Eu vou ler primeiro capítulo 6. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e da Alessandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Agora vou ler capítulo 7. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Muito bem. Com certeza, se nós crescemos na igreja, uma vez, pelo menos uma vez, vocês já ouviram a história de diácono Estevão para a morte. Então esse seria o sinal final do fim dos tempos. É porque estamos na época da pandemia, muitos têm dúvidas sobre isso, mas pastor, estamos sendo perseguidos. Olha a rede social, né? Cristãos sendo massacrados. E olha a África, olha o Oriente Médio. Tem muitos missionários que estão dando sua vida. É verdade. Tá? Só que eu tenho uma explicação, pessoal. O que Jesus está dizendo aqui não é uma perseguição regional. Não é perseguição parcial. É perseguição para toda a sociedade. Cristão não será mais aceito. Né? Esse do Oriente Médio, África, infelizmente está acontecendo isso, mas isso sempre houve na história da humanidade, sempre teve perseguição. Hoje está diminuindo até, porque, como muitos dizem, os direitos humanos estão sendo aplicados em toda a sociedade. E também alguns dizem: mas a perseguição hoje em dia é um pouco diferente, não é aquele apedrejamento, ser criticado na sociedade, isso já é perseguição. Talvez, pessoal. Mas veja bem, se nós tornamos, imagina, o inimigo do governo, se nós tornamos o inimigo da sociedade, se nós tornamos um grupo insuportável para a ideologia social, como seria? Veja bem, hoje, por causa da pandemia, o governo está proibindo pessoas andarem sem máscara. E olha o que acontece quando eles desobedecem. Usam força militar, até usam a violência. Tá? Então temos, porque esse vídeo é sobre o evangelismo ao ar livre, e isso aconteceu em Bristol, na Inglaterra, no Reino Unido, depois de for declarado uma lei antidiscriminação. Vamos assistir o vídeo. My name is Michael Overd. I'm a Christian preacher. Thank you very much. Daddy won't be able to talk. Thank you. There's been opposition, and even though the law is not being broken, it's people being offended by the gospel and what it says about our sin.
Jesus said, for God so loved the world that he gave his only When I'm son. preaching out there, I love all those guys. That's why I go and preach. Hatred is directed towards preachers at times, as it was to Jesus Christ. And I'm not ashamed and I'm not afraid to preach the truth. You're causing a disturbance. No, I'm now. preaching, You sir. are not welcome, okay? What is your name? Michael. Michael what? Michael. I don't have to Michael, give you my yeah, surname. you do. No. Well, I'm going to give you a dispersal notice to leave the area. I'm not going to leave okay? the area, sir. If you fail to do so, you will be arrested. Okay. Okay. I'll be arrested. Get up. Get up. I've got a bad back, sir. Well, get up. Get up. You're hurting my arm. Why are you hurting my arm like You've this? been detained You don't need to do this, sir. Okay, come to the back. You don't need to do this to me, sir. There's a line of freedom of speech, What is it? okay? But it's when you cause a disturbance, okay, that is aggravating people, antisocial behaviour, which you are causing. How you were have we been causing detained. it? Because of what you're saying. What did People we are getting say? angry. People are getting angry. What did you're we say? challenging homophobia. You're challenging Muslims. But just say what the Bible says. That's fine. Well, if it's fine, why have you arrested me? I'm going to take him here. If it's fine, sir, why have you arrested me? Can I just confirm, are there any offences? Or is this guy just preaching and he's just gone over the top and he's just wound up people as an ASP? So you come and grab me and you don't know that? I don't understand that. No, I do know what you've been saying. Right, you can't arrest a Christian preacher. I didn't break the law. It's really sad. It used to be the police would arrest those guys trying to hurt us. Well, since I've known Christian Legal Centre, they've been such great support in taking up the cases, believing in me and supporting me 100%. Without them, I can't imagine what it would have been like. The work they do is just second to none. It's great work, right on the forefront of the attack against the gospel. Olha só, ele só estava pregando o evangelho e o que aconteceu? Vieram alguns antidiscriminação, é realmente isso. Você se sentiu ofendido, então você não pode mais pregar o evangelho. E até pode prender. Né? Então, sentiu ofendido, pode processar. Né? Essa é a lei antidiscriminação. Veja bem, quando a lei não está sendo claro e apoia uma ideia socialista, isso pode afetar o cristianismo. Vocês lembram quando Donald Trump foi eleito, como ele tem umas palavras meio racistas, muitos racistas verdadeiros levaram isso a sério e começaram a discriminar muitos chineses, negros e os coreanos também. Né? Isso acontecia muito dentro dos Estados Unidos. Então uma coisa que nós temos que prestar muita atenção é que cada vez mais o mundo está se inclinando ao socialismo. E nesse socialismo existe uma coisa chamada igualdade. E nessa igualdade, um cristão ele não vai ser aceito. Na Coreia, tem uma faculdade teológica muito importante, aliás, um dos maiores da Coreia, chamado Chongshin. E aqui já existe um grupo de socialistas que apoia o homossexualismo. E eles participaram numa passeata de gay lá na Coreia. Olha a bandeira ali de arco-íris e ali tem uma bandeira, os jovens ali com a bandeira está escrito Kangchon-kan, quem sabe ler coreano? Kangchon, não sei o que significa Kangchon também, mas está escrito Chongshin, que é da teologia. E eles estão lá. Eu não sei se eles são homossexuais, eu não sei se eles realmente montaram tudo isso para apoiar o homossexualismo, mas vice-versa, tanto faz. Se eles estão apoiando que seja apoio ao homossexualismo ou não, cristão não deveria fazer isso. Isso significa que o socialismo já está infiltrado dentro da teologia lá na Coreia. Já que nós estamos falando sobre homossexualismo, não existe a ciência que prova que existe 3 gêneros. Não, é homem ou mulher. Alguns falam sobre hormônios, mas existe realmente oscilação. Alguns homens têm mais hormônio feminino, algumas mulheres têm mais hormônio masculino. Pode até acontecer, mas mesmo assim não existe gêneros do meio. Tá? E todo ser humano tem uma época em que o homem produz mais hormônio feminino e tem época em que as mulheres produzem mais hormônio feminino, dependendo da idade.
Mas isso não quer dizer que nós vamos tornar o sexo oposto. Lá na Coreia, anos 70, 60, 80, era muito desconhecido homossexualismo. Não tinha essa sociedade. Então, não era apenas não aceito, não existia isso. Mas naquela época não tinha aquele homem meio afeminizado? Tinha. Mas como é que viviam? Viviam normalmente. Eles tinham essa tendência, mas eles casaram, tiveram filho e eles viveram. Por quê? Porque na sociedade só tinha duas opções. Então eles aceitaram e assumiram a responsabilidade e viveram. E depois eles chegaram a aceitar e depois não tiveram nenhum problema. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, porque tem tanto homossexualismo, porque tem tanto assim uma opção sexual, porque tantos jovens estão optando o sexo do meio, porque está trocando o sexo, porque está dando uma opção, mais uma opção, e dizendo que isso é um direito. Tá? Olha, vamos sair de cristianismo, vamos sair do homossexualismo. Tá? Vamos deixar para lá, vamos falar sobre identidade. Todos nós temos uma insegurança sobre a identidade que você carrega. Por exemplo, você é um pai, você é mãe, você é médico, advogado, você é um funcionário da empresa, não importa. Todos têm uma insegurança sobre a identidade. Tem ou não tem? Claro que tem. Será que sou bom filho? Será que sou bom cristão? Será que sou bom pai? Todos têm isso. Mas isso não quer dizer que você tem que desistir. A vida é assim, você aceita e assume. Sabe por que tem tantos jovens hoje estão casando e separando? Porque na sociedade está tendo um exemplo de separação. E vê isso, acha que isso é liberdade, acha que isso é opção. Mas quem assume a responsabilidade, ele tem uma vida melhor. Aliás, tem fruto melhor, consequências melhores. Filhos crescem melhor. Com certeza, isso foi comprovado realmente pela pesquisa. Os filhos que crescem com pai, mãe, junto, crescem melhor. É claro, não estou falando um caso especial de pai ser um lixo, bêbado, não estou falando disso. Mas é muito melhor crescer, tá, numa família com pai e mãe junto, do que com uma mãe ou com um pai. Eu também sou pastor, mas às vezes eu tenho uma insegurança sobre meu trabalho. O Senhor me chamou para o pastor, eu tenho certeza que o Senhor me chamou. Mas mesmo assim eu tenho uma insegurança, eu não tenho uma convicção de 100% da minha identidade. Às vezes dá vontade de desistir. Sobre o pai também. Eu confesso a vocês, às vezes dá vontade de fugir e viver sozinho. Claro que tem, todo mundo tem. Mas é um compromisso que eu tenho com Deus, é um compromisso que eu tenho com a sociedade, com minha filha. E eu aceito e eu estou lutando. Por quê? Lutando, aprendendo e amadurecendo, descobrindo a verdade e o valor das coisas. As consequências são melhores. Os frutos são melhores. Existe um processo que nós temos que passar. Mas hoje em dia a sociedade sempre dá uma opção. Esse é seu direito. Você pode optar. Você pode fugir, dar uma saída. E o que acontece? Acabam escolhendo. Voltando para o homossexualismo, por que eu estou dizendo isso? Existem pessoas que crescem num lar que não é muito normal, talvez é uma ferida. Né? E alguns jovens crescem com uma insegurança na sua identidade. É mulher, nasceu como mulher, mas quando você vê mulher, você sente que você não vai conseguir ser igual a elas. E sente uma insegurança. Alguns homens crescem, mas, sabe, eu conheço mais, claro, a sociedade dos homens, como é que é. Homem é cheio de batalhas, de competição. E tem homens que têm medo sobre isso. E não conseguem misturar com esses homens. Eles têm insegurança. E sempre gostou, mais assim, inclinou a cultura feminina. Acontece. Mas aí, ele vai ter que lutar. É sua responsabilidade. Nasceu por um homem, tem que assumir sua identidade e lutar. E aceitar. Só que não. A sociedade já dá uma opção. Você pode escolher. Pessoal, isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Existe uma lei da natureza que o Senhor implantou desde a criação. E essa lei tem que ser respeitada. Que você seja cristão ou não, tem que ser respeitado. Olha só, Levítico capítulo 18, 24 e 25. O Senhor fala, por que Deus expulsou o povo Canaã, deu terra Canaã para o israelita. Ele falando claramente aqui, ó.
Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada. E eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. O Senhor fala claramente aqui que a terra vomitou o povo Canaã, porque eles fizeram coisas repugnantes diante do Senhor. O que é? Sexo com seus parentes, né? Ato sexual com seus pais, né? Com seus filhos, né? Essas coisas. Não somente isso, eles já idolatravam. Veja bem, eles não eram nem povo de Deus, mas essas leis eram aplicadas a eles também e foram expulsos. Por quê? Porque terra foi criado por nosso Senhor e existe a lei da natureza que muitos não conhecem, essa lei da natureza espiritual, e nós temos que respeitar. Porque você acha que mesmo não sendo cristão, eles acham errado moralmente ter caso sexual com parentes ou algum da família? Por quê? Isso aí é a natureza humana que o Senhor colocou no nosso coração. Quando nós vivemos conforme a palavra de Deus, vem consequências boas. Quando você assume a sua identidade, responsabilidade, as consequências são boas. Essa é a lei da natureza espiritual que o Senhor implantou em nossas vidas. E o homossexualismo também é a mesma coisa. Você pode viver como homossexual? Claro que pode, mas é pecado, está errado. As consequências serão terríveis. Então, pessoal, nós temos que entender por que a sociedade hoje está tão depravada. Por que a sociedade está criando essas coisas? Porque existe uma ideologia socialista neste mundo. E idealista social é o caminho para o comunismo. Se puder eu compartilhar na próxima vez mais sobre isso, seria bom. Mas na verdade, resumidamente eu queria dizer, o comunismo, ele não desapareceu. O comunismo mudou a cara com cara de socialismo. Está levando para o comunismo. O comunismo é uma ideia de transformar essa terra em utopia. Utopia que jamais seria possível com o ser humano, porque o ser humano é competitivo, eles lutam. Jamais poderia ter algo, né, compartilhado assim igualmente. Não existe isso. Essa ideia de comunismo só enriquece a autoridade. Os restos serão pobres. Tá? Mas eles querem implantar isso, eles querem continuar. Isso está na educação, na faculdade, isso está na mídia, principalmente. Olha a mídia hoje, né? Filmes, seriados, músicas, olha só. Sempre tem ideia, né, socialistas. Nós chamamos isso de politicamente correto, né? Politicamente correto. Vocês veem alguns filmes que, na verdade, por exemplo, uma refilmagem de Pequena Sereia. Agora, a Pequena Sereia tem que ser uma menina que é afro-americana. Olha, essa história foi escrita que é história dos brancos. Para que transformar em afro-americana? Por quê? Porque eles querem declarar igualdade. Um protagonista no filme, quando sofre, quem geralmente são amigos para ajudar? Dá conselho da vida. Geralmente são homossexuais. Isso é persistente, é constante. Isso está educando não somente os jovens de hoje, não somente jovens como vocês, mas olha só, a nossa próxima geração vai ser piores. Pessoal, parece coisa boa, não parece coisas ruins, não parece nada de errado, mas ali tem ideia socialista. Porque, como eu disse, quando eles implantam essa ideia socialista, o cristianismo não é bem-vindo, porque o cristianismo para eles é preconceituoso, para eles é racista. Tá? Não é. Deus condena aquele que comete pecado. A não ser em nome de Jesus Cristo, ele não deu outro nome para ser salvo. Mas, será que isso poderia ser aceito para os socialistas? Jamais. Quem poderia ser maior inimigo para o socialista? Quem poderia ser maior pedra no sapato para o socialista? Cristianismo. Isso cada vez será mais revelado para eles. E muitos vão atacar o cristianismo futuramente. Hoje nós vemos Donald Trump, Bolsonaro no Brasil, nos Estados Unidos, eles são tudo conservadores. Hoje ainda os conservadores estão no poder, porque ainda existe a geração que lutou com comunistas, lutou na guerra para conquistar a liberdade. Muitas gerações testemunharam
sobre a guerra e que eles realmente deram suas vidas. E ainda tem uma geração que acredita sobre isso. Mas próxima geração que está vindo, talvez vocês também, vocês não lutaram para conquistar essa liberdade. Vocês são, eu também, nós somos gerações que nós ganhamos essa liberdade, né? Não por nosso direito, mas graças aos nossos pais. Então, veja bem, nosso entendimento sobre a liberdade é diferente. Tá? Nós não damos tanto valor quanto eles. Você vê que os mais velhos se preocupam muito com o governo, muito com o político. Por quê? Porque eles sofreram muito com a guerra. E sabe que a ideologia socialista, comunismo, pode mudar o país. Então veja bem a diferença entre o culto dos mais velhos, conservadores e os jovens de hoje. Olha só. O culto dos mais velhos, geralmente, são mais sérios. Eles levam realmente a importância, muitas vezes é religioso também, mas realmente eles se importam, preocupam mesmo para agradar o Senhor. Mas olha só hoje, sinceramente, vamos abrir, vamos conversar um pouquinho seriamente. Olha os jovens hoje, tá? Para eles importante é quem prega, quem ministra louvor, quais são os equipamentos lá, né? Qual a igreja, né? Está tudo centralizado. Para minha alegria, tá? A pregação é boa ou não. Por que será assim? Porque eles não sabem, não entendem o valor da verdadeira liberdade. O motivo e a responsabilidade está nos líderes cristãos, inclusive eu, que nós não fomos bons exemplos como cristãos e também nós corrompemos muito com este mundo. Em vez de nos ter uma vida de sacrifício para viver conforme a palavra, nós tentamos transmitir somente a alegria de ser cristão, bênção, eventos, programas, em vez de realmente ensinar evangelho verdadeiro, pregar sobre pecado, inferno e a volta de Jesus, tentamos falar coisas boas, coisas que confortam, e fica usando só rede social, trocando ideias desnecessário, mostrando vidas particulares. Deixamos de ser um ícone, um exemplo como cristãos. E o segundo motivo e responsabilidade seria os nossos pais, que viveram uma vida cristã da prosperidade, da materialista. Então os filhos não aprenderam o que é verdadeiro evangelho. Eles aprenderam apenas usar o nome de Jesus para ter um bom sucesso, para ser abençoado. Eu fico triste vendo alguns pais dizendo: meu filho frequenta a igreja toda semana e se sente confortável. E alguns ficam muito orgulhosos dizendo: eu faço parte do ministério de louvor, e acha que está bem. Pela identidade religiosa são cristãos, mas a vida é mundano. E por último, é que muitos cristãos hoje, quando enfrentam uma opinião negativa sobre o cristianismo, em vez de orar, em vez de tentar se aprofundar na vida verdadeira de amor, de cristão, guardam rancor, eles tentam lutar, pensando que isso é guerra espiritual. Isso é um engano. Eu vejo hoje uma sociedade cristã com muito ódio. Se eu vejo o jornal, se eu vejo notícias sobre políticos, eu vejo cristãos lá no meio, um odiando o outro, falando mal dos esquerdistas. Quem não apoia o Bolsonaro é tudo Satanás, odeia homossexuais, repudia socialista. Isso hoje é cristianismo. Quando Jesus nos ensinou a lutar contra essas coisas? O que nós temos que perceber é que não existe luta vitoriosa com as palavras. Veja jornal, quem está certo, a direita, a esquerda? Ninguém. Porque todo mundo luta não pela verdade, mas por si mesmo. E hoje cristãos estão lá no meio. Estão lutando não por Jesus, mas está lutando pelo Bolsonaro. Mesmo você ganhando com algumas palavras, conhecimento, isso não é verdade. Porque no mundo não existe a verdade. Olha só hoje o que a palavra de Deus diz. Como eles incriminaram Estevão. No versículo 54, capítulo 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Eles incriminaram Estevão. E eles incriminaram por motivo bom.
falando que Estevão estava blasfemando Deus e a lei de Moisés. E eles, pela boa vontade, para defender, né, Deus, mataram Estevão. Existe verdade aqui? Olha só, hoje os cristãos estão sendo manipulados. Nós temos que voltar para a palavra de Deus, voltar para o Evangelho e viver o verdadeiro Evangelho. Não é para odiar o homossexual, não é para ficar ao lado de um político. Isso não é o Evangelho verdadeiro. E daqui a 20 anos você vai ver, o socialismo vai estar tomando poder nessa sociedade. Porque Apocalipse já está escrito, a vinda de Jesus vai acontecer. Ou você acha que cristãos lutando com as palavras, com bons advogados aí, você acha que vai vencer e o mundo vai se tornar tudo cristão? Não existe isso. Apocalipse já foi declarado, tá? O mundo vai ser um caos e nós seremos perseguidos. Não tem como impedir isso. Então para de lutar com a besteira e vamos ter que ser mais cristãos. Viver o Evangelho, viver o amor. Aí faz a pergunta para você, se vier realmente perseguição, será que eu estarei ao lado da verdade? Será que estarei pronto para a morte? Será que aceitarei essa perseguição? Em vez de tentar impedir, empurrar essa perseguição, tá? Tenta defender cristão, vê se tem Evangelho vivo no coração de cada um de nós, porque isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, 3 coisas eu vou citar e vamos orar e encerrar. Primeiro, pessoal, nossos jovens, temos que estar preparados pelo Evangelho, pela verdade do Evangelho. Como? Segundo, não pela lógica, não pelo conhecimento e boas palavras, mas temos que viver o Evangelho, amar, se aprofundar na palavra de Deus, orar, relacionar com o Senhor. Terceiro, por último, o nosso objetivo não é vencer a sociedade, não é vencer a ideologia deste mundo. Não vamos vencer. Você vai pregar o Evangelho não é para lutar. Você vê, Deus falou isso, você está errado. Não é por causa disso. Nós temos que continuar pregando o Evangelho por um único motivo, para que eles possam perceber um dia que o Evangelho estava certo. Que seja um momento de encontro com Deus ou que seja um momento de julgamento. Eles precisam saber o que é verdade. E essa verdade tem que ser pregada. O objetivo não é transformar. Tem muita gente que tem fantasia. Quando eu pregar, as pessoas chorando e não vai acontecer isso. Talvez não. A gente não prega por esse objetivo. A gente prega porque tem que pregar. Amém? Então, não esqueça essas 3 coisas. Nós precisamos estar mais prontos pelo Evangelho. Como? Vivendo o Evangelho. Não lutando com as palavras. Não lutando com conhecimento e tentar vencer as pessoas com as palavras sábias. Não existe isso. E terceiro, você está pregando o Evangelho não para transformar as pessoas. Isso acontece se Deus permitir. Mas mesmo não sendo transformado, você vai pregar. Eu vou pregar. Por quê? Porque um dia eles saberão que a verdade já foi pregada. Amém? Então, irmãos, vamos nos preparar e vamos continuar firme em Jesus Cristo, para que o Senhor continue fortalecendo nosso coração, a nossa fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Nós queremos continuar viver conforme a Tua palavra. Nós queremos continuar essa vida na verdade do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a perceber como a sociedade está um caos e nos ajuda a nos alinhar com a Tua vontade. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.